Gente, boa tarde, boa noite. Esse horário é um horário que eu nunca sei muito bem o que falar. Não sei se vocês falam boa tarde, se vocês falam boa noite, mas é isso aí. Boa tarde, boa noite. É um prazer, uma honra estar aqui na abertura de uma conferência municipal de cultura, que é um momento super importante. Estava aqui sentado lembrando de quando eu fui na primeira conferência de Bragança. Eu sou de Bragança Paulista, aliás. Importante falar isso. E na primeira conferência que a gente teve lá, alguém veio fazer uma palestra parecida com o que eu vou falar agora, falando especificamente do sistema de cultura. Hoje eu vou falar de uma parte dele, que é o plano de cultura. E eu já tive sentado aqui, como vocês da sociedade civil estão aqui para participar de um processo de participação, de escuta. Me interessei pela gestão pública, fui trabalhar dentro da gestão pública, depois fui pesquisar isso na universidade e agora estou viajando, tentando compartilhar um pouco do que eu pude experienciar ao longo desse tempo. E hoje eu vou falar de uma partezinha disso, que é sobre o plano de cultura, que a ideia de vocês, pelo que eu entendi, é que essa conferência levante questões e demandas, e desejos e vontades para o plano de cultura, Então, esse é um momento muito especial para a gente poder pensar no plano de cultura. E eu vou dar um passinho antes de falar de plano de cultura, eu vou falar de política cultural. Porque, às vezes, vocês viram que o nosso amigo aqui, ele falou os eixos, e cada eixo tinha um monte de coisa, Cada eixo tinha um monte de coisa. Tudo isso é política cultural. E às vezes a gente acha que é só uma coisinha, Assim, é só edital, ou é só evento, A política de cultura, pensada enquanto política de estruturante, política de desenvolvimento ao longo do tempo, ela não é uma política pontual, ela pode ser muitas coisas. E foi isso que o nosso amigo falou aqui e que eu vou falar um pouquinho, vou tentar aprofundar um pouco isso. Pensando um pouco de tipos de ações culturais. A gente está falando de política cultural. Então a gente pode pensar, nossa, eu acho que vocês não estão conseguindo ver os slides direito, então? Tá. Então a gente pode pensar em formação cultural, está dentro de um dos eixos aqui que vocês vão discutir. Então, dentro de um eixo de formação cultural, a gente pode falar de oficinas, workshops pontuais, enquanto ação, que é o que geralmente tem. Em Bragança é, assim, batata. A maior parte dos investimentos, quando a gente foi fazer o nosso plano, a gente fez uma análise de tudo aquilo que o poder público tinha gasto nos últimos anos, nos últimos 5 anos. E a gente viu que formação era simplesmente colocar alguma oficina pontual nos grandes eventos da cidade. Então, o Festival de Inverno, bota umas oficinas ali. E era isso. Você não tinha uma oficina continuada, que são as outras coisas de produção, de formação que a gente pode fazer. Então, por exemplo, oficinas continuadas. A gente pode pensar em cursos de capacitação voltados para alguma coisa em específico. A gente pode pensar na interação da cultura com a educação e a gente vai para o ensino básico formal, Ou a gente pode pensar em ações de mediação cultural. O que é a mediação? É quando a gente não está na educação formal, a gente está fazendo uma troca com quem já não está mais na escola e é o lugar da gente trocar e criar uma ponte entre as ações culturais e o público que muitas vezes ainda não teve contato com ações culturais, ou um determinado tipo de ação cultural, um tipo de arte, enfim. A gente pode pensar em cursos técnicos e profissionalizantes. A gente pode pensar em cursos superiores. Será que faz sentido a gente ter, não sei se tem aqui algum curso da área da cultura, em alguma instituição universitária aqui? Então, essa é uma outra frente que a gente pode pensar também. Aprimoramento, pesquisa, intercâmbio.
formas dos coletivos da sociedade civil se formarem, né, fazerem a sua própria formação. Não precisa necessariamente ter uma instituição de ensino, né? Se você tem, por exemplo, um grupo de congada, muitas vezes o contato desse grupo com um grupo tradicional de um outro lugar, por exemplo, do Nordeste, onde essa é uma tradição muito importante, isso é uma formação, né? Você está falando de intercâmbio. A gente pode falar desses todos, mas dividir em experiência. A gente pode fazer ações para iniciação, ações para quem já tem um pouco de experiência, ou ações para quem está completamente já imerso naquele mundo e vai querer desenvolver um pouco mais, né? O avançado. E a gente pode pensar em públicos específicos, né, para essas formações. Então, às vezes a gente vai pensar em oficinas para jovens, às vezes a gente vai pensar em oficinas para idosos, né? Isso é uma coisa que também pode ser um recorte para algumas ações. Um desses públicos é a própria gestão. Então, uma das coisas que a gente tem falado muito, e convenhamos, né, o desafio da Lei Aldir Blanc em 2020 e os desafios que estão vindo por aí, espero que logo, né, porque agora confundiu o meio de campo ali, mas Lei Aldir Blanc 2 e Lei Paulo Gustavo também são desafios muito grandes para quem está na gestão, né? Teve que fazer tudo meio correndo e aprendendo e fazendo enquanto estava fazendo, né? Então, pensar a formação da gestão é a gente conseguir pegar o pessoal que está na gestão ou que vem a entrar e colocar essas pessoas dentro de uma capacitação técnica para conseguir fazer melhor o que uma gestão de cultura, de políticas de cultura como essas precisam, né? Às vezes a gente não está acostumado, às vezes não é esse tipo de ação que a gente está acostumado a fazer numa secretaria. E foi o que aconteceu no interior todo, né? Principalmente no interior, né? Ninguém nunca tinha ouvido falar em edital, ninguém nunca tinha ouvido falar na comunidade cultural da sua cidade, às vezes. E conheceu as pessoas da própria cidade a partir da Lei Aldir Blanc, né? Isso foi uma coisa muito comum nos interiores. A gente pode pensar em difusão. E aí, em difusão, a gente costuma pensar muito no calendário de eventos anuais, né? De algo pontual que acontece uma vez no ano, às vezes nem é uma vez por ano, vai acontecer uma vez e é isso. Lá em Bragança, a Secretaria de Cultura, ela era, para a maioria das outras secretarias, ela era tida como uma secretaria de evento. Por quê? A gente era chamado para fazer decoração de eventos de outras secretarias. Esticar uma lycra, puxar não sei o quê. E isso era o ano todo, assim, era uma demanda. E a gente não conseguia pensar nisso tudo aqui, porque a gente estava focado, a gente tinha uma demanda de trabalho que era cuidar dos eventos de outras secretarias. E assim, qualquer tipo de evento. Então, a gente acabava tendo que fazer um papel que não era exatamente de uma secretaria de cultura, mas como cultura é sempre pensada enquanto evento, meio que isso fazia com que essa fosse a nossa maior demanda de trabalho. Gastava um monte com like todo ano. Melhorou um pouco quando a gente entrou, felizmente a gente conseguiu tirar um pouco disso, mas se você olha para esses 5 anos, você vê quanto de dinheiro foi transformado e picado em forma de lycra. Mas a gente pode pensar a difusão para além desses eventos pontuais, né? A gente pode pensar numa circulação nos bairros, né? Ao invés de serem eventos que são pontuais no ano e pontuais no mesmo lugar da cidade, a gente pensar em, ao longo do ano, fazer circular atividades culturais de menor porte, né? Você transforma lugares da própria cidade em lugares para receber atividades culturais, parcerias, né? De que forma que a gente pode fazer isso para fazer a comunidade cultural, o fazer cultural da cidade ser conhecido pelas próprias pessoas da cidade, porque isso, na maior parte das cidades, não acontece.
As pessoas não conhecem a produção de cultura da sua própria cidade, né? Então fazer circular e fazer o pessoal da periferia ir para o centro, o pessoal do centro ir para a periferia, né? Todo mundo circulando e conhecendo o que é produzido na cidade. A gente pode pensar exatamente nesse sentido na ocupação de espaços públicos, né? A gente pega uma praça a gente faz algum evento recorrente ali, uma vez no mês, uma vez a cada 15 dias, né? De que forma que a gente pode pensar nesse tipo de atividade de difusão? Comunicação, a gente teve a Lei Aldir Blanc, na maior parte dos municípios, os objetos foram virtuais, né? Agora a gente está começando a ter uma convivência presencial de novo. Mas isso não quer dizer que essa cartinha não pode estar na manga, né? De que forma que a gente pode usar a comunicação que agora a gente teve que desenvolver a nosso favor para fazer difusão de cultura, né? De que modo que a gente pode usar as redes para isso e outros meios de comunicação. A gente pode pensar, por exemplo, em difusão na escola. Ou, por exemplo, na escola da família. Eu não sei se vocês conhecem esse projeto, mas em muitos lugares a escola fica aberta durante os finais de semana. Dá para você fazer uma parceria e levar uma atividade cultural para lá semanalmente até, né? Circulação para fora da cidade. A gente pode querer fazer com que seja difundida a cultura da nossa cidade em outros lugares. A gente pode... Bom, essas são as políticas, tipos de ações que a gente pode pensar na frente de difusão. Então, só aqui, vejam que formação tem um monte de tipos de ações que a gente pode fazer dentro da formação. Difusão também tem um monte, e geralmente isso daqui é tomado de forma tão simplificada nas políticas culturais. Então é importante a gente pensar, num momento como esse, de pensar o plano de cultura, o que faz mais sentido, né, em termos de formação? O que faz mais sentido em termos de difusão? Isso é importante da gente pensar, porque pode ser tudo aquilo, mas não dá para ser tudo isso. Então, o quê? Esse momento de escuta é um momento importante para a gente conseguir pensar o quê? O que é prioridade? Né? O que faz mais sentido nesse primeiro momento? E o que a gente quer que seja investido ao longo dos próximos 10 anos, se for essa a duração do plano, né? Bom, temos políticas de fomento. A política de fomento ela é uma política de apoio e suporte às ações da sociedade civil, né? É fazer o fomento, é como se fosse jogar semente, né? Para as coisas brotarem. Se a gente não coloca as sementes e não coloca a rega, a gente não vai ter o nosso campo de cultura florindo, né? A gente precisa fazer investimento nas ações da sociedade civil também, né? E isso é importante e pode acontecer de diversas formas. A gente pode pensar em projetos de pesquisa, né? De grupos que querem pesquisar uma determinada linguagem ou uma determinada expressão de cultura. A gente pode fomentar produções de cultura, né? Por exemplo, uma peça de teatro. A gente pode fazer fomento para um grupo de maracatu, fazer apresentações, né? Então você também está produzindo. Então a produção também pode ser fomentada. Não só, o que isso quer dizer? Quando a gente está falando de fomento, não é o poder público que está organizando, é a sociedade civil. Então a gente está falando assim, ó, me deem as suas ideias do que vocês querem desenvolver. E o fomento vai possibilitar que isso seja feito, né? Basicamente é isso. Espaços independentes, territórios ou pontos de cultura também podem ser fomentados para que suas atividades ganhem fôlego ou tenham continuidade. A gente pode pensar fomento para a formação. O fomento não briga com as outras frentes, né? Dá para a gente pensar na frente de formação, mas a partir de uma lógica de fomento e não, por exemplo, de oferecer a oficina direto do poder público. A gente pode pensar de diferentes formas, né? Ou oferecer
oferecer diretamente a formação ou oferecer mediante uma parceria com a sociedade civil, né? Isso também é possível. A mesma coisa para a circulação e para a difusão, e a gente também pode pensar em fomento à documentação e memória, né? Essa é uma frente de patrimônio que também é importante e que pode ser objeto de fomento. Sessão de espaços, eu costumo falar muito que às vezes as secretarias, vocês sabem, né? Secretaria de Cultura em toda a cidade, se é uma secretaria de cultura, já é um passinho à frente, porque a maioria das cidades a cultura está naquela secretaria do E. Secretaria da Cultura e Esporte e Lazer e Juventude, né? Porque é uma secretaria que tem que dar conta de um monte de coisa. Se tem uma secretaria só de cultura, já é um passinho à frente. Só que costuma não ter recurso. E aí, o que eu costumo pensar tem espaços que estão ociosos, porque isso é recurso. Fazer sessão de espaço é fomentar a cultura, porque você está permitindo que aquelas pessoas possam desenvolver a sua manifestação cultural, a sua expressão cultural em um determinado lugar, né? Você está colocando um teto para essas pessoas, pelo menos, né? Então, eventualmente fazer um regulamento de uso ou um edital de espaços para que as pessoas possam utilizar esses espaços. Às vezes, só isso já dá um salto na produção cultural da cidade. E a gente pode pensar na frente de preservação, né? Aí a gente está falando de patrimônio material, que envolve geralmente, né, as ações de tombamento, preservação de imóveis e monumentos de interesse, e a gente também fala do patrimônio imaterial. A maioria das cidades tem um conselho de patrimônio, não sei se é o caso daqui, e eles tratam de patrimônio imaterial e imaterial também. Legal. A maioria das cidades não tem essa frente de patrimônio imaterial. Lá em Bragança é um exemplo triste disso também. A gente tem um conselho que só tomba imóvel, ou seja, é um conselho que ninguém gosta, porque o povo da cidade fica louco com tombar imóvel, todo mundo quer poder vender o imóvel para ele ir abaixo e virar um estacionamento ou virar um prédio, enfim. Mas, para além disso, a gente precisa pensar no patrimônio imaterial. O que é da nossa cidade que é marcante para a cidade, né? O que caracteriza a nossa cidade de forma importante enquanto tradição, enquanto festa, ou enquanto expressão, manifestação cultural, né? E isso leva a gente a ter uma política de registro de patrimônios imateriais, né? E a gente pode pensar à frente de educação patrimonial, né? Diretamente pensar a memória aplicada para as escolas ou para o curso de formação, né? De que forma que a gente forma para pensar a memória. E por fim, ações de infraestrutura, que é pensar em espaços e equipamentos públicos de cultura, sua localização, sua estrutura, sua manutenção, né? Você tem uma política que é nesse sentido. E como vocês viram, tem muitas possibilidades da gente fazer ações de cultura como política pública. E os planos de cultura, eles tentam justamente filtrar e apresentar os caminhos dentro desse caos que a gente quer seguir. E junto do plano municipal, ele não está sozinho no mundo. Ele tem um plano nacional e a gente não tem, mas deveria ter, um plano estadual de cultura. Na verdade, a gente tem um plano estadual de cultura, é que ele não andou para frente. Ele foi feito com participação da sociedade civil, mas ele nunca foi para o legislativo para virar nosso plano de fato. Bom, então, o plano de cultura, ele se insere dentro dessa ideia do Sistema Nacional de Cultura, e a ideia é que essas sejam engrenagens que façam a política cultural caminhar, né? E aí, gente, eu tenho para dizer para vocês que o processo da elaboração do plano de cultura, ele é técnico e político. Ele não é só técnico, porque envolve decisões.
envolve decisões políticas. Por que a gente vai por aqui e não vai por ali? E não é política partidária, não é política eleitoral, não é a Câmara, são vocês. Vocês agora vão entrar numa interação política, né? Vocês vão ter debates que podem não parecer, mas são debates políticos, de quais são os caminhos que a gente vai seguir. E é político também porque a gente precisa tentar trazer a sociedade civil com a gente, o máximo possível, né? Então, é político também porque a gente tem uma mobilização social para que isso aconteça. E a ideia é que a gente faça que isso dure no tempo, né? E eu costumo, inclusive, falar de que, assim, gente, isso é mais importante do que um projeto impecável do ponto de vista técnico. Você ter pessoas que se identificam com o plano, que veem o plano, entendem o plano, né? Isso é muito importante para que as pessoas se apropriem do plano, para que o plano vire algo para as pessoas colocarem debaixo do braço ao longo dos 10 anos e ser uma referência, um instrumento de diálogo, né, entre as pessoas da sociedade civil e entre as pessoas da sociedade civil e o poder público, né? Ele é um pacto, ele é um acordão. E aí, se a gente faz algo muito elaborado tecnicamente, pode ser que fique muito extenso e numa linguagem que as pessoas não vão conseguir aprender. E eu estou fazendo aqui agora uma autocrítica, porque o plano de cultura de Bragança, ele é super rebuscado tecnicamente, assim. Só que as pessoas, a gente não conseguiu criar um envolvimento da sociedade. Ao longo do processo a gente teve, mas as pessoas não se apropriaram do plano. O objeto final, o produto final, ele ficou um produto que as pessoas não vão ler, porque é muito extenso, porque a linguagem é complexa. Quanto mais a gente conseguir fazer com que esse plano seja facilmente apreendido pelas pessoas e um processo que trata as pessoas junto, nosso plano vai ser muito bom, mesmo que tecnicamente ele tenha imperfeições. Importa mais, no final das contas, a gestão, ela costuma ter mais trabalho se tem uma sociedade civil empenhada do que se tem uma lei aprovada, um texto ali dentro, né? O texto, às vezes, ele não anda se não tiver gente que defenda o que está lá, né? Então é muito importante ter vocês envolvidas com esse processo, né? Então, o planejamento é técnico, porque faz uso de uma determinada metodologia, né? A gente tem uma metodologia, a gente tem uma estrutura que a gente segue, né? Então a gente vai falar um pouco desse método, que é essa característica técnica, mas ele também é um processo político, né? Porque tem essas escolhas que a gente faz e que é isso que vai definir as nossas metas, os nossos objetivos, né? Bom, o ponto de partida é reunir e articular a comunidade cultural, num momento como esse de uma conferência de cultura, né? Mas não é o único evento que vocês podem fazer para reunir as pessoas, né? Vocês podem pensar em outras modalidades, outras formas de articular com a sociedade civil. O que importa é a gente pensar em momentos em que a gente possa levantar, organizar e priorizar demandas, que a gente possa construir consensos, alinhamentos. Então eu penso desse jeito, você pensa desse. Entre essas duas coisas a gente consegue achar um denominador comum, uma coisa que faz sentido para mim e faz sentido para você também. E nisso a gente consegue ir registrando esses consensos. E conforme a gente registra esses consensos, isso passa a ser um acordo que entra no plano, né? Então construir consenso é um movimento que é importante de ser feito em situações como essa de uma conferência. E é um momento de relação entre a sociedade civil e o poder público, né? Esse consenso, na medida do possível, tem que abarcar tanto a sociedade civil quanto o poder público. E aqui, gente, tem um desafio, que é lidar com a diversidade cultural. A gente não é todo mundo igual, felizmente, mas a gente às vezes pensa a cultura como se fosse só aquilo que a gente gosta,
Ah, eu sou da música, então se eu for alçada secretário, eu vou fazer um festival de música. Porque o que acontece, gente? Quando a gente está falando de sistema de cultura, de plano de cultura, a principal coisa que isso daqui quer tentar melhorar um pouco é a estabilidade das políticas de cultura. Para não ficar trocando de secretário e aí muda tudo. Deleta uma coisa que já estava sendo feita, que putz, estava dando certo aqui, mas é porque ele quer fazer outra coisa aqui de outro jeito. E isso sucessivamente, né? Troca, por isso que eu estava dando exemplo do secretário da música, aí entra um outro secretário que é do carnaval. Aí ele vai querer investir pesado no carnaval, e o resto nem olha. Aí entra alguém que é do teatro e vai fazer um festival de teatro. E aí a gente, né, tá indo para onde exatamente? Cada hora a gente vai fazer um festival e a ideia é que o plano ele consiga caminhar. E para isso a gente precisa pensar na diversidade cultural. Né? Não é só a partir do nosso umbigo, da nossa forma de fazer e fruir cultura. É a partir de um pensamento de diversidade cultural. E para isso, a gente precisa olhar para as outras pessoas e as outras manifestações de cultura, reconhecer e validar para que a gente possa construir algo em comum com essas pessoas tão diferentes da gente, às vezes. Né? Então, muitas vezes, o pessoal da Associação de Escritores, por exemplo, não se dá com o pessoal do hip hop. Porque é um pessoal mais jovem, o pessoal dos escritores às vezes é um pessoal mais velho. Como é que a gente faz esse pessoal conversar? Porque os dois estão no guarda-chuva da cultura. Né? Então, é um exercício de alteridade, de empatia. Né? É um exercício de entender o lugar do outro. Né? A gente tem que pensar nesses lugares como espaços de fala, mas também como espaços de escuta. Né? Falar é tão importante quanto ouvir o que as outras pessoas têm para falar. E nisso é muito importante o respeito às expressões culturais e às suas especificidades. Né? E nesse sentido, é muito importante a gente pensar numa abertura para acolher novos segmentos e novas pessoas. Isso porque em muitas cidades tem um pessoalzinho que sempre se relaciona com a Secretaria de Cultura ali. E troca de secretário e esse pessoalzinho está sempre ali. Aí chega gente nova, o pessoal não quer que essas pessoas novas comecem a participar ali. E isso não é bacana para a gente pensar a política cultural de médio e longo prazo e nem uma política de diversidade. Né? Então, que medida que a gente fala bem-vindo às novas pessoas que estão chegando para discutir política cultural e não coloca a bola debaixo do braço e fala esse plano é meu, esse conselho é meu. Né? E nesses espaços que a gente vai buscar essas convergências e os entendimentos. Né? E aí, para fazer um plano de cultura, a gente passa por algumas etapas. A gente começa preparando o planejamento, depois a gente vai elaborar o próprio plano, aprovar o plano, e aí sim ele vai começar a ser executado. É um processo que leva tempo. Né? Quanto mais, não é que precisa levar muito tempo, mas em geral, para amadurecer as ideias a gente leva tempo, né? Para assentar as ideias e para encaminhar isso a gente precisa de tempo. E aí, quando a gente vai lá para aquilo que a gente assinou na hora de fazer o Sistema Nacional de Cultura, fez a adesão, aquele documento ele vai dizer o que é que tem no plano de cultura. É o diagnóstico do desenvolvimento da cultura, diretrizes e prioridades, objetivos gerais específicos, estratégias, metas e ações, prazos de execução, resultados e impactos esperados, recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis e necessários, mecanismos e fontes de financiamento e indicadores de monitoramento e avaliação. Eu acho muito curioso, gente, porque o governo federal põe isso para a gente, mas o Plano Nacional de Cultura não tem nada disso. Eles querem que os municípios façam uma coisa mais complexa
do que o próprio governo federal teve capacidade de fazer, né? Enfim, isso daqui está colocado no papel. O que vai ser um plano de cultura, na verdade, depende de vocês, até porque essas palavrinhas aqui, elas podem ser usadas a partir de diferentes sentidos, né? Algumas delas podem ser até sinônimo, dependendo como a gente faz. Então, enfim, é um rebuscamento técnico, né? De novo, um rebuscamento técnico que às vezes nos atrapalha, não nos ajuda. Então a gente tem fases, né? Primeiro momento de elaborar um plano de trabalho, para a gente pensar como a gente vai fazer esse plano de cultura, um momento de diagnóstico, um momento de apresentar os dados para as pessoas e de levantar demandas, sistematizar essas propostas, porque vocês vão ver que é muito difícil pegar as propostas que vão sair da conferência e passar direto para o plano. A gente precisa sistematizar, juntar aquelas que são parecidas, criar um enunciado que faça sentido, que abarque as ideias diferentes, né? A gente precisa sistematizar essas propostas. Depois a gente vai estruturar o plano, com objetivos, estratégias, aí como a gente achar que faz sentido, né? E definir quais vão ser os indicadores para o monitoramento e para a avaliação desse plano. Para tudo isso, a gente precisa tomar algumas decisões antes, que tem a ver justamente com o processo. Também são decisões políticas. Então, por exemplo, aqui tem alguns exemplos de premissas, né? Premissas metodológicas. No caso que está aqui, a gente está partindo da ideia de que o processo de elaboração do plano é participativo. Ou seja, isso é uma premissa, vai ser participativo. Então, esse é o nosso norte. A gente pode dizer, como número 4 ali, o plano é alinhado aos planos nacional e estadual. Isso é uma premissa, então a gente precisa fazer uma aproximação do nosso plano com o plano nacional, né? Essas são as premissas que a gente precisa debater meio que junto, para fechar os primeiros acordos sobre o processo. É tipo o regimento interno, sabe? Assim, olha, assim pode, assim não pode, para saber como é que a gente deve caminhar. O plano de trabalho, a gente vai principalmente mobilizar as pessoas que vão trabalhar nesse processo, né? A gente precisa definir quem são essas pessoas e começar um processo a partir dessas pessoas, definindo as ações, as estratégias e o cronograma do processo que vai levar à elaboração do nosso plano de cultura. A gente vai ter um momento de fazer uma análise situacional, que é um momento de diagnóstico, que eu vou falar já um pouquinho mais, mas basicamente é entender na estrutura pública o que é que tem de política de cultura, né? Quais são as ações que foram feitas ao longo do tempo, qual é a situação do órgão gestor, se tem sede, se não tem sede, se tem funcionário, se não tem funcionário, quais são os equipamentos ligados a esse órgão gestor, quais são os equipamentos públicos de cultura, quais são os investimentos que foram feitos ao longo do tempo, quais são os mecanismos que a gente tem para financiar a cultura, quais são as instâncias de participação. Fora isso, a gente também vai olhar para as leis do município que lidam e entender como elas lidam com a cultura. A lei orgânica do município fala de cultura, o plano diretor fala de cultura. Entender, por exemplo, não está aqui, mas as leis orçamentárias. Como é que a cultura está nas nossas leis orçamentárias? Tem 3 leis importantes para o planejamento, que é importante, se vocês não conhecem, dar uma pesquisada, que é o Plano Plurianual, PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e LOA, Lei Orçamentária Anual. Essas são as leis que fazem o orçamento que vai ser aplicado na cultura depois. A estrutura desse orçamento da cultura diz muito, não só em termos de valor, mas em termos de ação. Então é importante a gente olhar para isso também. E entender quais são as atividades econômicas na área, né? A gente pode olhar para entender como é que está a economia da cultura, né, naquela cidade. Bom, assim, a gente pode definir esse plano de trabalho em conjunto com a sociedade civil, né? A gente pode criar uma reunião pública
ou trazer o conselho para definir qual vai ser esse caminho para fazer o plano de cultura acontecer. A gente pode participar, para ter participação, a gente pode pensar de diferentes formas. A gente pode ter reuniões públicas, que são chamadas de forma mais pontual, a gente pode ter audiência pública convocada pelo Executivo ou pelo Legislativo, a gente pode abrir consulta pública, colocar alguma coisa na internet para as pessoas opinarem, e a gente pode criar uma comissão ou um conselho com pessoas da sociedade civil para acompanhar esse processo. Assim, a gente precisa, para isso tudo, gente, acho que a coisa mais importante é a gente pensar na comunicação. Como é que a gente vai trazer as pessoas para esse processo? Essa é uma pergunta muito difícil, e acho que o nosso colega presidente do conselho aqui, ele traz essa indagação, né? Onde estão essas pessoas? E como mobilizá-las? Como fazer com que elas queiram participar desse processo? Esse é uma grande questão, né? E aí isso a gente fala sobre o processo de sensibilização e mobilização. Sensibilizar é tocar as pessoas para a importância daquilo. Isso não precisa necessariamente que a pessoa venha participar. A gente pode estar lidando com um público que nunca vai vir, mas vai ver lá da Casa Aberta, passando no seu feed, alguma coisa que vai falar assim: nossa, política de cultura é legal, política de cultura é importante, né? De que forma que a gente pode fazer essa aproximação? E toda a cidade pode ser foco de estratégias de sensibilização, né? Mobilização já é uma outra frente, porque a gente já quer que as pessoas tomem ações, né? A gente já quer que as pessoas se movimentem. E nesse sentido, a gente pode pensar em diversos atores que podem participar desse processo, né? Agentes, produtores, formadores e críticos culturais, artistas, mestres da cultura, artesãos, profissionais e empresas que fornecem para a área cultural, organização de educação, enfim, tem uma série de pessoas jurídicas e pessoas físicas que são importantes de mobilizar. Para achar essas pessoas, muitas vezes a gente tem que fazer uma busca ativa, né? Ir atrás delas, porque muitas vezes essas pessoas nem entendem que elas fazem cultura. Elas fazem cultura, mas se você perguntar para ela: você é agente cultural? O quê? Vai entender nada. Porque ela não entende que aquilo ali é cultura, né? Dá para ser chamado de cultura. E vejam, a gente está falando dos tipos de atores. Quando a gente estava falando das ações, a gente também estava falando de tipos de ações. Esqueci de falar dos segmentos culturais, porque isso torna a diversidade de ações muito maior. E essa lista aqui, se a gente pensar nos segmentos, isso também fica muito maior, né? A gente precisa conseguir trazer o maior número de segmentos. Isso é uma coisa, aliás, muito importante da gente olhar, porque segmento não existe em si, né? A gente que define o que é um segmento. Às vezes faz sentido para Valinhos criar um segmento específico por conta da cultura local. Para outra cidade, aquele segmento não faz sentido, né? Então, segmento é a gente que vai enxergar se tem ou não tem na cidade, né? Mas é importante a gente olhar para isso e olhar também, né, os perfis populacionais, como, por exemplo, gênero, idade, faixa etária, etnia. Então, isso são componentes importantes da gente também trabalhar a partir de um viés de diversidade cultural para que essas pessoas também participem. Então, vejam, é uma arena muito complexa, de pessoas muito diferentes que querem coisas distintas. O exercício e o desafio é chegar em consensos. E é possível, gente, é possível. A gente concorda mais do que a gente discorda. A gente vive um momento de muita discordância, mas a gente, conversando, muitas vezes a gente se entende. É que tem gente que não sabe conversar. Aí fica um pouco mais complicado. Bom, aqui beleza, vamos seguir. E para a gente conseguir fazer a sensibilização, a mobilização, a gente precisa pensar em algumas coisas, né? Conceder e manter uma sistemática de divulgação. Como é que a gente pensa a divulgação a médio e longo prazo?
né, uma constância para que as pessoas vejam a coisa acontecer. Isso pode usar todos os meios de comunicação possíveis, né, desde rádio, WhatsApp, Facebook, Instagram, até ir no bairro para conversar com as pessoas lá e divulgar a nossa ação. A gente precisa preparar multiplicadores, né, de que forma que a gente forma pessoas para falar sobre o plano para outras pessoas. Também pode fazer sentido a gente criar uma marca, um slogan para o plano, para o processo de construção do plano, né? Porque isso também cola no nosso ouvido e a gente consegue entender, não sei, construindo a cultura de Valinhos nos próximos 10 anos. Um slogan X. E a gente pode realizar eventos públicos para que a gente possa divulgar essas ações, ou até, melhor até, ir a eventos que já existam e fazer com que as pessoas tomem contato, distribuir folheto, colocar um guichezinho ali, uma barraquinha, para falar sobre o plano de cultura, sobre o processo que está acontecendo. Vejam, isso tudo é mobilização ou sensibilização e tem a ver com a questão política, que é você trazer mais pessoas para defender esse plano depois. Mais pessoas ouvindo sobre isso, né? Manter canais interativos de relacionamento, então de que forma que as pessoas podem se relacionar com a gente ao longo do tempo, descentralizar geograficamente essas iniciativas e apoiar, aproveitar os eventos, que isso eu já comentei um pouquinho. Bom, aí a gente vai ter uma fase de diagnóstico, eu vou falar um pouquinho mais para frente disso daqui, mapeamento. Então, o diagnóstico, a gente falou um pouco da análise situacional, a gente vai ter um momento de mapeamento, caracterizar o município, entender que cidade é essa, né, da onde a gente veio, para daí pensar para onde a gente vai. E por fim, a gente vai começar a desenhar o nosso plano. Nosso plano vai ter diretrizes, vai ter que tem a ver, a diretriz ela tem a ver com uma linha mestra, né? Ela é o sentido que está sendo dado para a política cultural, ela não é a ação em si, né? Depois das diretrizes, a gente vai começar a pensar aonde a gente quer chegar, o que existe pode ser readequado e o que precisa ser criado do zero, né? E aí a gente vai definir as nossas ações, as metas, as estratégias e os prazos para que isso aconteça. E nesse processo, gente, para a gente chegar nesses consensos, é um exercício danado, porque a gente quer às vezes acolher tudo e todo mundo, todas as demandas, só que aí fica uma coisa super extensa, e a gente pode sintetizar e a coisa ficar melhor. De que forma que a gente equilibra essas duas coisas, né? De que forma que a gente equilibra algo que é mais genérico e algo que é mais específico, né? A gente pode somar várias coisas específicas e criar uma coisa que generaliza isso e dá conta de todo mundo, ou não. E a gente tem que equilibrar uma outra coisa, que é o sonho e o possível. Essa é outra crítica que eu faço ao plano que eu ajudei a construir lá em Bragança. Porque ele é um plano de sonho, não um plano de realidade. Ele é um plano muito difícil de ser executado em 10 anos. Ele é um plano para 50 anos. Ele é um plano que quer tudo que a cidade tem direito. Só que não tem orçamento para isso, nem tem previsão de que entre mais orçamento para isso. Então, equilibrar o sonho possível é importante. A gente pensar em metas que sejam desafiadoras, mas que sejam possíveis, né? Isso é muito importante. E nesse sentido, a gente estabelece pontos de checagem ou checkpoints para entender se as ações que a gente está querendo terminaram ou não, né? Isso é um princípio de pensar monitoramento. Bom, a gente vai elaborar o plano e vai ter que construir o monitoramento, que era disso que eu estava dizendo. O monitoramento tem a ver com a gente pensar como a gente vai saber se esse plano está saindo do papel e indo para a nossa realidade. O monitoramento ele acompanha o que vai acontecendo e o que não vai acontecendo no plano, para entender em que pé estamos, né? Então, o monitoramento permite a gente acompanhar a situação das nações que estavam lá no nosso plano de cultura.
Por isso que é importante a gente pensar no monitoramento também, né? Bom, a gente finalmente terminamos o nosso plano de cultura. O que é que vai acontecer? A secretaria vai ter que tramitar isso internamente. Primeiro, o conselho aprova, né, esse plano de cultura, vai tramitar nas outras secretarias, porque vai virar um projeto de lei. Se for opção, tem cidade que não fez isso, tem cidade que só aprovou pelo conselho e ficou assim. No caso de Bragança, a gente tornou isso, deu força de lei para o nosso plano de cultura, então ele foi aprovado na Câmara. Mas se for esse o caso de ir para a legislação, a gente vai ter que passar pela Secretaria do Jurídico. Se tiver algum tipo de investimento, que vai ser o caso, a gente precisa passar pelo setor de finanças, né? Todo mundo tem que dar a sua opinião ali, para daí sim a prefeitura, a prefeita, poder despachar para a Câmara. E lá na Câmara tem mais um processo, né? Mais uma tramitação. Passa pelas comissões, tem parecer, aí vai para a votação final e aí que o plano é aprovado. E a partir daí começa outra luta, que é fazer o plano sair do papel, né? Bom, então basicamente as etapas do nosso plano são essas. A gente começa fazendo uma análise da situação atual, que é caracterizar o município, entender como é que está a cultura naquele momento. Depois uma projeção de futuro, né? Pensar o que a gente quer chegar, aonde a gente quer chegar. Depois a gente vai operacionalizar esse futuro, ou seja, como a gente vai fazer para chegar lá, né? Então a gente pensa onde a gente quer chegar e a gente pensa como é que a gente vai chegar. Depois a gente vai pensar em prazos e recursos e, por fim, nesse monitoramento que eu falei agora há pouco. Aí tem algumas perguntinhas, né? Quando a gente fala de análise situacional, a gente está querendo responder a pergunta: quem somos nós? Como estamos na área cultural? Quando a gente fala de projeção do futuro, a questão é onde a gente quer chegar, né? Pensar numa visão de longo prazo para as nossas políticas de cultura. Depois a gente vai falar de operacionalização do futuro, que é justamente como vamos chegar lá. Prazo e recursos, em que a gente vai ter que responder em que prazo e em quanto de recursos será necessário para fazer esse plano acontecer. E o monitoramento, como vamos saber se os resultados estão sendo alcançados. A caracterização do município, a gente vai fazer juntando aspectos históricos, aspectos físicos, geográficos e ambientais, aspectos econômicos, aspectos sociais e a parte institucional do município. Ele é como se fosse um resumão para a gente ver a cidade, né? O que é que formou Valinhos? Qual a história dessa cidade? São várias histórias, né? O plano ele precisa conseguir traduzir ou sintetizar de alguma forma essas histórias que são relativas à cidade, né? Que mostram a formação da população, porque é essa população que tem cultura, né? A cultura está ligada sempre a um determinado contexto de pessoas, né? E esses outros aspectos físicos, geográficos, isso tudo se linka para pensar o que é a cultura da cidade. E o diagnóstico cultural, que vai pensar nos segmentos, como é que estão cada um dos segmentos, quais são os segmentos que a gente tem na cidade, o que a gente não tem, a infraestrutura física e tecnológica que a gente tem, o que a gente tem de gestão da cultura já acontecendo. E aí, isso tudo vai ser pensado junto com as propostas que vocês fazem numa conferência. E as demandas de uma conferência, elas podem ser muitas. E depois o trabalho de fazer o plano é separar o que é ação dentro do que está sendo colocado numa conferência. O que não é uma ação, é uma diretriz. Eles estão colocando aqui algo que não é só uma ação, mas uma forma de pensar a política pública. Por exemplo, a diversidade cultural. A gente acha que é importante levar em conta a diversidade cultural para os eventos do município. De repente veio isso na conferência, né? E o nosso exercício é transformar essas demandas que vierem de vocês na conferência e em outras oportunidades num esquema de objetivos, metas e ações.
O que a gente quer, como a gente vai medir, o objetivo é o que a gente quer. A meta vai ser como a gente vai medir isso. Então, por exemplo, o objetivo é fazer com que todos os bairros da cidade tenham atividades culturais. A meta pode ser, por exemplo, fazer com que 100% dos bairros tenham ao menos uma atividade por mês, por exemplo. Essa é a nossa meta. E as ações são o que a gente vai fazer para atender essa meta. A gente vai fazer um edital de chamamento para as pessoas circularem. A gente vai fazer parcerias com escolas para receber essas atividades. As ações, elas são a ponta, né? Ou a gente vai desenvolver um programa de circulação, né? Então, o objetivo é maior, a meta ajuda a gente a entender se esse objetivo está sendo atendido ou não, e a ação é algo muito concreto para ser feito na ponta. Então, gente, esse momento que vocês estão vivendo é um momento muito rico de começar a projetar essa gestão de cultura para os próximos anos, né? E se vocês fizerem isso de uma maneira que as pessoas se sintam contempladas, que as pessoas se sintam parte disso, é muito grande as chances de vocês terem um plano que depois vai ser defendido pelas pessoas, né? Isso que eu acho que é muito importante. Então, é isso. Queria agradecer muito o convite novamente.